No vídeo do Mentes Insanas. Chase Tyler Marsden nasceu em 4 de setembro de 1987. Seus pais eram Corby Marsden e Stephanie Codena, que acabaram se divorciando antes do Chase alcançar a maioridade. No dia 22 de agosto de 2005, quando ele tinha 18 anos, Chase foi preso por porte de substância ilícita. Quando foi liberado na segunda metade da década de 2000, Chase se juntou às Forças Armadas dos Estados Unidos. Mais tarde foi enviado para o outro lado do mundo para servir no Iraque. Ele serviu por lá durante um ano e nessa época ele tinha uma namorada chamada Amanda. Quando Chase voltou para casa, segundo a Amanda, ele estava sofrendo de estresse pós-traumático. Então foi assim um ano bem difícil para eles até ele se restabelecer de novo na sociedade. Ele acabou sendo dispensado do exército porque houve uns cortes lá e ele acabou sendo dispensado e eles se casaram assim que ele voltou. Pouco tempo depois deles se casarem, a Amanda acabou descobrindo que estava grávida e aí eles tiveram uma filhinha que colocaram o nome de Sydney. O Chase, apesar de estar casado com sua família, ele sempre foi próximo da sua família, seu pai, sua mãe, principalmente sua mãe, então ele estava sempre mantendo contato com a mãe dele, como eu falei pra vocês, se chamava Stephanie. Ela trabalhava numa empresa que era a empresa da família deles de reparos automotivos. Então sempre que ele tinha algum tipo de problema, ele conversava com a mãe dele. Eles eram bem próximos. Quando ele brigava ali com a Amanda, ele ia para casa da mãe dele, dormia lá, passava a noite. Então eles eram bem unidos. Já o relacionamento com o pai dele é um pouco complicado de falar, porque a gente não tem muitas informações, então isso é um verdadeiro mistério. O que sabemos é que o pai e a mãe dele se divorciaram enquanto ele ainda nem tinha alcançado a maioridade, então ele não tinha assim aquele contato com o pai dele. O que é curioso falar do pai dele, porque ele era motorista de caminhão, só que aí ele acabou sendo demitido e ele foi morar na casa do Chase, já que ele não tinha relacionamento com a sua esposa mais. O Chase acabou aceitando ele lá, então morava o pai, o Chase, a Amanda e a filha, tudo na mesma casa e todo mundo desempregado. O único que trabalhava ali mesmo era o Chase. E a saída do pai dele pra lá só agravou mais ainda a situação financeira deles, que não estava boa. E também a relação da Amanda e do Chase já estava assim, muito desgastada, eles estavam brigando muito e nem sabiam se realmente eles queriam continuar com aquele casamento. Então depois que o Chase foi dispensado do exército, ele começou a trabalhar em vários empregos aleatórios. Ele realmente não se importava com o que ele estava trabalhando, se ele sabia ou não. Qualquer oportunidade que aparecia, ele agarrava para sustentar a família, porque todos ali dependiam dele. E aí nesse período que foi difícil, como eu falei para vocês, o pai dele foi morar lá. E, não vou dizer que para piorar a situação, porque um filho é uma bênção, mas a Amanda acabou engravidando mais uma vez, então era mais gastos. E aí o Chase começou a ficar assim, sem saída, porque o que ele ganhava não era muito e já não estava dando assim pra sustentar todo mundo. E agora, com um bebê, gente, vem muitos gastos, foi muito tenso. Então ele acabou aceitando um emprego como gerente noturno de uma kick truck próxima, localizada na Bells Ferry Road, na Geórgia. Isso significa que ele teria que trabalhar no turno da noite, mas seria capaz de pelo menos manter um teto sobre a cabeça de sua família por enquanto. Este kick trip estava a cerca de 13 milhas de distância da casa da família Marsden, localizada na Serena Drive, em Kenton, Geórgia. No entanto, ficava a pouco mais de 1 quilômetro da casa de um amigo de Chase chamado Brad Clement. Guarde bem esse nome Brad, porque esse amigo do Chase é um personagem super importante para essa história. Mas voltando pro Chase, como eu falei pra vocês, não estava nada fácil. E agora, com esse emprego noturno dele, ele ficava a noite fora, o que era mais discussão com a Amanda. Eles brigavam muito por conta da condição financeira e deles não estarem conseguindo se manter, Mas no caso, a Amanda não trabalhava, ela só ficava na casa mesmo e o pai dele estava desempregado. No mês de março de 2014, as brigas entre o casal continuaram, que estava ficando assim do nível insuportável. Eles não estavam conseguindo mais tolerar um ao outro. Então Chase foi
se refugiar na sua mãe, que era ali sua fortaleza. E eles decidiram que o Chase passaria alguns dias, algumas noites na casa da mãe dele, dormindo lá, até os ânimos, né, entre ele e Amanda se acalmarem e eles decidirem o que eles iam fazer da vida. Então, passado alguns dias, na quarta-feira, dia 26 de março, a Amanda foi de carro até a casa da Stephanie, que era a mãe do Chase, pra buscar ele, pra ele voltar pra casa, pra eles conversarem e tal. Ela foi e os dois filhos dela estavam no banco de trás, e aí o Chase entrou e se despediu da sua mãe e eles foram em direção, né, à casa deles. Só que a caminho da casa deles, aparentemente eles tiveram outra discussão e foi uma discussão tão feia, gente, que eles nem conseguiram chegar em casa juntos. Há rumores de que o Chase desceu do carro, não quis continuar com a Amanda, e há rumores que a Amanda teria expulsado o Chase do carro. Então ela deixou ele ali, né, segundo os rumores, e ele estava perto ali de onde ele trabalhava, mais ou menos 1 quilômetro de onde ele trabalhava, de distância. Então vocês lembram do Brad, o amigo do Chase? Ele estava ali mais ou menos perto da casa dele, o Brad, então ele ligou, pelo que se sabe, pro Brad e pediu ali pra eles terem uma conversa ou ele passar a noite ali na casa dele, que era a casa ali que estava mais perto. Essa amizade do Chase com o Brad é um verdadeiro mistério, ninguém sabe como eles se conheceram. O que sabemos, né, de fato, saiu em matérias, é que eles eram amigos, mas não era aquele tipo de amigo que eram grudados o tempo todo. Eles saíram só algumas vezes, eles cresceram juntos na mesma cidade e tal, mas ninguém sabe se eles se conheciam desde criança ou se conheceram depois que o Chase voltou do exército. Então, assim, algumas informações são bem vagas. O que de fato é que eles eram amigos. O Brad trabalhava com computadores na sua casa, ele consertava computadores, então assim ele ganhava sua vida. Então os amigos se encontram e pelo resto da noite eles ficam conversando. Isso segundo que o Brad disse, que o Chase contou pra ele sobre os seus problemas com a Amanda. Então, assim, ele desabafou. Foi assim que eles terminaram a noite. O Brad até se dispôs a ajudar o Chase a reatar a sua relação com a Amanda. Então ele ficou mandando mensagens do celular do Brad pra Amanda, como se ele fosse o Chase. Então ele tentou até ajudar a reatar a relação, né, do Chase com a Amanda. Então ele pegou ali o celular do Chase e ficou mandando mensagens como se fosse ele, né, falando de uma forma talvez mais inteligente, menos bruta, tentando ajudar ali o amigo. Então, na verdade, a Amanda estava falando com o Brad durante uma longa parte do tempo. Então o Brad teve uma ideia de chamar a Amanda para um churrasco na casa dele, porque lá na casa dele estava tendo uma reforma, então tinha alguns pedreiros que estavam trabalhando ali. E ele queria tinha algum tempo fazer esse churrasco lá pros caras e tal. E aí ele resolveu chamar o Brad. Então ele resolveu chamar o Chase e aproveitou, né, uniu ali o útil ao agradável, chamou a Amanda e os dois filhos dele, porque quem sabe ali, né, naquela diversão, eles não poderiam ter uma conversa depois e se acertarem. Na manhã seguinte, na quinta-feira, dia 27, o Brad acordou cedo porque ele tinha uma entrega de um computador para fazer de um cliente. Inclusive, enquanto ele conversava, né, com o Chase na noite anterior, ele estava conversando ali e consertando o computador. Então ele acordou e disse pro Chase ficar à vontade lá na casa dele, que não era pra ele sair, pra ele aproveitar e descansar um pouco, porque ele tava muito abalado. E aí, antes do Brad sair, ele fez uma coisa que muitas pessoas consideram estranhas, outras dão razão pra ele. Ele levou o celular e a carteira do Chase. Na verdade, a carteira do Chase ela era meio embutida na capa do celular dele, e ele pediu isso pra levar. E segundo ele fez isso para que o Chase permanecesse ali na sua casa, né? Porque ele não tivesse motivos para sair, porque sem o celular e a carteira ele não ia sair. Então era para ele esfriar a cabeça, para não fazer nenhuma besteira. Então o Brad foi, né? Fez lá seu serviço, entregou o computador. Depois ele voltou para casa e, segundo ele encontrou o Chase lá. Então devolveu o celular, devolveu a carteira. E aí o Brad saiu outra vez, dessa vez para comprar as coisas para fazer o churrasco. Então o Brad conta que ele chegou em casa e aí ele já foi imediatamente para a área da churrasqueira para começar a preparar tudo. Então ele disse que ligou a churrasqueira e aparentemente ele também colocou fogo sem querer numa parte do seu quintal. E aí ele disse que quando ele conseguiu ajeitar tudo, apagar o fogo, ele foi para dentro de casa para contar pro Chase, né, que, enfim, o que ele tinha feito. Ele achava que o Chase estava dormindo. E aí ele não encontrou o Chase mais na sua casa. Nem a carteira, nem o celular, não tinha nada. Então a partir desse ponto as coisas começam a ficar um pouco estranhas. O Chase havia sumido
E o que é interessante é que o Brad morava no final de um beco sem saída. Então, pro Chance sair do bairro ou ir para qualquer outro lugar, ele tinha que dar uma boa caminhada em volta do bairro. E ninguém, gente, nenhum vizinho relata ter visto ele, ninguém viu ele, nenhum dos vizinhos que foi entrevistados, ninguém jamais viu Chance saindo da casa. Outra coisa bem curiosa é que a casa do Brad não estava sozinha, porque, como eu falei pra vocês, tinha uma equipe de pedreiros trabalhando lá, eles estavam trocando as telhas e nenhum deles viu o Brad saindo. Como eu disse, o Brad saiu mais cedo e deixou o Chase lá de manhã, só que segundo os pedreiros, eles não viram o Chase nem à tarde e nem de manhã. Eles não viram o Chase nesse dia do churrasco, eles dizem que só viram o Brad. O Brad então acaba ligando pra Amanda porque ele achava que a Amanda tinha ido lá buscar o Chase naquele momento que ele tava ali montando a churrasqueira, o Brad. E aí ela deve ter passado lá e pegado ele sem que o Brad percebesse ou sem que ele falasse nada. Era estranho, mas era uma possibilidade. Então ele liga pra ela, só que a Amanda também não sabe do Chance, e a família também não sabe, e ele também não tá na casa da mãe dele. Então os amigos e familiares começaram uma busca ali pelo bairro, da onde ele sumiu, mas como eu falei pra vocês, ninguém tinha visto ele, nenhum dos vizinhos. E ele também não tava na casa de nenhum dos amigos mais próximos, né, dele ali, que ligaram, fizeram perguntas e ninguém tinha visto ele. Depois dessa busca rápida da família ter falhado, eles resolveram acionar a polícia. Então a polícia entrou no caso, só que infelizmente a polícia decretou isso como um sumiço voluntário, ou seja, eles tiveram a plena certeza e convicção que o Chase ele não tinha desaparecido por envolvimento de terceiros, e sim que ele mesmo quis sair, sumir e pronto. Então a polícia não fez um alarde tão grande sobre isso, porque o Chase já era de maior e tal, então assim... Só que foram passando os dias e o Chase não aparecia. Então a polícia resolveu começar as investigações. E quem começou realmente essas investigações não foi a polícia da cidade de onde ele desapareceu, mas sim a polícia da cidade natal dele, da onde ele nasceu. Ele morava em Canton na hora do desaparecimento, mas quem fez a investigação dele foi a polícia do condado de Sherrock. Eu nunca contei pra vocês um caso em que quem resolve é a polícia da cidade natal, mas eu pesquisando eu descobri alguns casos que realmente isso acontece, que a polícia da cidade natal que pesquisa, investiga, mesmo às vezes estando a quilômetros de distância. Então é uma coisa meio incomum, mas acontece. Gente, foi uma busca longa, porém não tinha nenhuma evidência de nada. Eles vasculharam a casa do Brad várias vezes, os locais onde provavelmente o Chase teria passado, os locais para onde provavelmente ele teria ido, e eles não acharam nada, nenhuma evidência que pudesse indicar onde que esse homem estava. O caso foi ficando famoso, né, na mídia, e aí o Brad começou a dar umas declarações, e aí ele contou que na noite anterior do desaparecimento do Chase, eles tinham usado substâncias ilícitas, e que o Chase ele tinha uma queda para esse tipo de coisa, que ele era descontrolado, vamos dizer assim, ele sempre queria mais e mais. Na manhã seguinte, o Brad afirma que ele saiu e o Chase ele queria, porque queria usar uma substância ilícita específica, que ele estava desesperado atrás disso. E o Brad diz que quando saiu para ir no mercado, ele ainda deixou $60 com o Chase, e ele acha, né, uma das teorias, que o Chase pode ter saído atrás desse tipo de substância, né? Porque vocês sabem que não é difícil encontrar quem venda por aí nas esquinas e nas ruelas. E ele pode ter se envolvido em uma confusão, alguma coisa do tipo. E aí o envolvido seria esse autor que vendeu essa substância que ele tanto queria. O Brad também afirmou que o Chase dava umas declarações estranhas, que mais de uma vez ele disse que queria morar na floresta. Então essa foi uma das teorias que circulou na época, que o Chase tinha fugido e estava morando dentro da selva ali, caçando para sobreviver. O que eu acho pouco provável de ter acontecido, mas não deixa de ser um boato que rolou ali. A polícia seguiu com as investigações e aí eles se tocaram que o Brad tinha sumido junto com seu cartão de crédito. Então eles puxaram o cartão de crédito para verificar se ele tinha comprado alguma coisa, mas a última compra registrada dele foi no dia 26, na noite anterior ao seu desaparecimento, onde ele gastou ali poucos dólares, o que eles presumiram que ele poderia ter comprado um refrigerante ou algo assim do tipo. Eles puxaram a ficha do telefone dele também e descobriram que a última ligação que ele fez foi no dia 27, ou seja, no dia do seu desaparecimento, só que eles nunca revelaram para quem ele teria feito essa ligação.
E de fato, gente, realmente essas eram as duas únicas evidências e hipóteses que a polícia podia usar, que era o cartão e o telefone, porque eles não tinham mais nenhuma outra evidência, eles não acharam nada. Enquanto isso acontecia, as pessoas em volta desse caso, ou seja, a família e amigos do Chance, eles também eram colocados ali no fogo cruzado como se fossem suspeitos pelo público. E o Brad dava vários indícios que ele poderia ser um suspeito pelos olhos das pessoas. Pelo fato dele ter sido a última pessoa que viu o Brad, ter colocado ele na casa dele e simplesmente não ter visto ele sumindo. Como é que uma visita está na sua casa e você não vê ela saindo, não sabe dela? Bom, tem gente que achou muito estranho. E essas declarações dessa teoria do Chance ter ido para a floresta, que o Brad disse que o Chance afirmou várias vezes que queria ir para a floresta. Segundo ele, né, o Chance falava isso sempre. Só que segundo a família e os amigos dele, os outros, né, eles nunca ouviram o Chance falar isso. Então, quem ouviu isso só foi o Brad. É estranho. A Amanda, a esposa do Chance, também não escapou do olhar crítico da internet. Ela também se tornou uma das principais suspeitas, segundo a internet, não segundo a polícia. Isso porque ela foi controversa em uma das suas declarações, porque ela disse que tinha deixado ali o Chance perto de onde ele trabalhava, mais ou menos, né, 1 quilômetro dali. Só que aí depois a sogra dela ouviu ela dizendo na ligação que tinha deixado o Chance na casa do Brad. Então assim, uma hora ela falava que deixou no lugar, outra hora no outro, então as pessoas começaram a desconfiar dela por causa disso. Então o Brad deu uma declaração dizendo que no dia seguinte ao desaparecimento do Chance, a Amanda tinha ligado pra ele, dando em cima dele, querendo ficar com ele. Ele disse que ela fez isso porque ele achava que ela estava brava com o Chance porque ele tinha supostamente fugido e queria meio que se vingar dele de alguma forma. E a forma que ela encontrou foi dando em cima do Brad. Ele também acusou a mãe do Chance de estar plantando substâncias ilícitas no quintal dela e vendendo, e que a Amanda sabia disso e também fazia ali parte do esquema, mas ele não deu muitos detalhes sobre essas alegações, ele só jogou assim mesmo no ar. Semanas após o Chance ter sumido, a Amanda se tornou muito ativa nesse caso. Ela estava sempre à frente de tudo, implorando para que as pessoas que tivessem alguma informação contassem, falassem, ela estava sempre ali na mídia. Só que aí com o tempo esse fervor dela, dessa busca, acabou se esfriando e ela acabou falando menos e a cada dia ela ficava mais retraída, não dava entrevistas, se calou e aí ela acabou se mudando da Geórgia. E muita gente diz que essa mudança de atitude dela foi por causa de um homem chamado Paul Libri, que era um investigador particular que estava ali envolvido no caso do Chance. A Amanda e esse investigador se tornaram muito próximos, então as pessoas acham que talvez ele estivesse manipulando ela de alguma forma, aconselhando ela a falar menos, porque ela começou a agir dessa forma depois que esse investigador se envolveu no assunto. Mas ele não era um cara muito bom das ideias. O que a Amanda não sabia é que ele já havia sido acusado de se passar por um policial em outra investigação, que acabou levando ele a ser preso por um tempo. Então, como eu falei, ela acabou deixando a Geórgia, se mudou para Iowa junto com as suas duas filhas. O que me intriga nesse caso é que, de fato, não havia um suspeito. A polícia não considerou ninguém suspeito, sendo que o Brad, ele era para ser um dos principais suspeitos, já que ele foi o último a estar com o Chance, ele estava na casa ali do Brad. Mas a polícia não fez isso, não considerou ele suspeito, até porque ele também foi um dos ajudantes voluntários nessa busca, ajudou a polícia ali, então para a polícia tava tudo de boa. Tudo que a polícia fez foi interrogar ele e chamou ele para fazer um teste de polígrafo, mas ele acabou se recusando porque ele disse que os nervos dele estavam à flor da pele. Então se ele fizesse esse teste, provavelmente os batimentos cardíacos dele iam se alterar, ia dar ali que ele estava envolvido e tal, porque teste de polígrafo é assim, você tem que estar super de boa, ela vai medindo ali os seus batimentos. Então ele disse que estava muito nervoso com a situação para poder fazer isso. Mas muita gente ficou no pé da polícia dizendo que elas deviam investigar o Brad mais a fundo. Então eles deram a ideia para a polícia ir na lixeira da casa do Brad e investigar para ver se eles não encontravam nada lá. Só que quando a polícia resolveu fazer isso, já havia algumas semanas que o Chance tinha desaparecido, então provavelmente o lixo já tinha sido recolhido. A polícia foi atrás de onde esse lixo, o aterro que esse lixo tinha sido despejado, e examinaram que provavelmente seria o lixo ali do Brad. Eles fizeram ali sua busca, não encontraram nada,
E aí depois eles descobriram que eles tinham analisado o lixo errado. Então a polícia admitiu seu erro para a família, disse que eles examinaram o lixo errado e que para voltar nesse aterro, para encontrar como achar uma agulha no palheiro, não tinha mais como fazer isso, né? E também o lixo já estava todo mexido, estava tudo comprometido, era quase impossível eles encontrarem alguma coisa. Apesar de que para a polícia o Brad não era um suspeito, para o público ele já era, então ele teve uma atenção bem ruim das pessoas, o que fez ele mudar de casa, porque todo mundo já sabia ali o seu endereço, onde tinha acontecido, a casa onde aconteceu tudo. Então ele se mudou, acabou perdendo seu emprego, então a sua vida mudou bastante. E ele se tornou uma pessoa bem reclusa, não saía de casa. Ele só saiu mesmo para dar uma única entrevista, que é da onde eu tô tirando todos esses trechos das suas declarações. Na verdade, esse caso afetou a vida de todos, como eu falei, a Amanda também se mudou. E é bem curioso falar que ela se mudou para a cidade aonde o pai do Chance também estava morando. Provavelmente ela queria que os netos ficassem perto do avô. A mãe do Chance permaneceu morando na Geórgia e se tornou a maior defensora do Chance e a maior pessoa que insistiu nessas buscas. Desde que o Chance desapareceu, foram formadas várias comunidades online, onde as pessoas discutiam sobre o seu desaparecimento e ajudavam ali a fazer campanhas para encontrar ele. E aí o pai do Chance acabou fazendo uma declaração polêmica para essas comunidades. O pai dele postou: "Parem de postar sobre o Chance." E ele deu ali a entender como se o filho dele nunca fosse ser encontrado. Apesar de ser suspeito, no mínimo, ele nunca foi investigado ou considerado também um suspeito para a polícia. Esse caso permaneceu sem solução e sem evidências por muitos anos, até que no ano de 2017 a polícia resolveu investigar outra vez aquela área lá da casa do Brad com cães farejadores. E aí os cães acabaram encontrando ali no quintal o que seria um corpo. Ele estava enterrado, gente, e foi mandado para autópsia, o que a polícia não tinha encontrado da primeira vez, né? Eles não investigaram dessa forma. Eles fizeram a autópsia e depois que o resultado saiu foi confirmado que sim, era o Chance. O Brad ficou sabendo dessa notícia, então a polícia resolveu entrar em contato com ele, né? Só que aí eles não conseguiram mais contato, ele não atendia o telefone, então eles entraram em contato com a família, que também não sabia onde ele estava. Tudo que a polícia sabia do Brad naquelas últimas semanas é que assim que o corpo foi descoberto, ele ligou para aquele local que ele deu entrevista e disse para eles, deu uma declaração falando que tinha alguém tentando incriminar ele. O que assustou bastante as pessoas, porque durante a única entrevista que ele deu, ele parecia muito calmo, gente, muito tranquilo, assim, sem culpa nenhuma. Você olhava pra ele e dizia: cara, esse cara não tem culpa de nada. Já nessa ligação ele estava extremamente nervoso, irritado, até o seu tom de voz estava diferente. E aí foi depois dessa ligação que ele disse que estavam tentando incriminar ele, que ele desapareceu. Quando foi pra mídia que o Brad tinha desaparecido, tinha fugido, as pessoas começaram a investigar mais sobre a vida dele, coisas que não fizeram antes, e aí descobriram que ele já tinha sido acusado por uso de nome falso e também posse de substâncias ilegais, coisas que ninguém sabia sobre ele. E aí no dia 11 de agosto de 2017, após uma semana de fuga, o Brad Clement foi capturado no condado de DeKalb, Geórgia, ao leste de Atlanta. A van branca que Brad tinha fugido foi encontrada no estacionamento de um Publix. Os fotógrafos estavam lá para capturar uma foto de Brad algemado e deitado de barriga para baixo no estacionamento de concreto. Após sua prisão, Brad Clement foi negado de ter qualquer fiança e foi acusado por estar envolvido no desaparecimento e no fim do Chance. Então essa última parte para vocês, ela foi bem resumida porque não tem muita informação. Já que vamos esperar o julgamento sair, que ainda não saiu, então vai ter bastante informação nova, por enquanto é só isso, mas ele era o culpado de tudo. Ele ainda não foi julgado, né? Então esperamos que a justiça seja feita. É isso, esse foi o caso, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!